Olá, bom dia, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez eu retorno a essa tribuna política para falar de assuntos de interesse para todos nós brasileiros. Estamos na Semana Santa, eu já um pouco tardiamente, mas ainda há tempo. Quero alertar, aliás, nem precisaria alertar, porque todos nós sabemos do assunto que eu vou falar, que é no aguaceiro em alimentos, no frango, no peixe, no camarão, em tudo. A desonestidade também, minha gente, uma violência muito grande. Meu velho pai de 103 anos disse que veneno pouco também mata. Então, essas fraudes que até o próprio consumidor às vezes não liga, né? Em chegar em casa, de gelar uma carne, um frango, um peixe, um camarão que comprou no supermercado e perder em volume de água que veio congelado no produto, muito dinheiro. Isso aí, se você for acumular no mês de um ano, é um prejuízo muito grande para nós, mas para os atravessadores, os malandros que fazem isso, é um lucro muito grande. Em cada 2 frangos, vamos dizer, que eles vendem, eles roubam em água. Essa é a verdade. Aqui eu não estou acusando nenhuma marca, nenhuma bandeira específica, não. Saia você aí agora de sua casa e vá ao mercado e compre frango, peixe, camarão, às vezes até carne suína. Você vai verificar o tanto que você perde em água depois que você degela. Essa é uma verdade. Então nós temos que prestar muita atenção e denunciar tudo isso, porque isso é roubo. Isso é roubo. É roubo e é roubo. Nós sabemos que há uma desonestidade muito grande por aí no que se refere a esse tipo de coisa. Isso não é de hoje que acontece. E todos nós sabemos. Eu não estou trazendo para você aqui, meu amigo e minha amiga, nenhuma novidade, não. Não estou trazendo nenhuma novidade. Nós todos que consumimos sabemos o quanto perdemos em alguns produtos que compramos. Olha, vejo bem, até os remédios. Remédio até para câncer eles adulteram. A pessoa toma um remédio pensando que porque vai se curar, toma um veneno e morre. Essa é a realidade. Então, meus amigos, estamos na Semana Santa, todo mundo contrito, todo mundo com o coração sentido pelos acontecimentos históricos ao Senhor Jesus. Então, nós todos sentimos que somos cristãos, muito embora essas datas não sejam coisas precisas, mas é uma referência ao maior ser humano que a Terra já viu, é o Senhor Jesus, que era o próprio Deus em carne, aqui na Terra, e que entregou sua vida por nós. Mas muitos não respeitam a comemoração da Semana Santa. Eles aproveitam essa oportunidade para fraudar até os ovos de Páscoa, que agora mesmo a imprensa denunciou que eles estão vendendo ovos vencidos da Páscoa passada. Ora, o fiscal até alertou que isso pode provocar doença grave nas pessoas, pode fazer um mal capital definitivo.
Não vamos confiar em quê? Em quem? Certa feita, numa mídia aqui mesmo, eu falei de empresas que produzem e beneficiam leite para vender. Eles estavam colocando produto tóxico e água no leite para multiplicar e vender para as criancinhas. Depois, as crianças, né, adoecem, morrem. A mãezinha, coitada, não sabe por quê. Mas veja bem, foi o leite que consumiu, o leite contaminado, o leite viciado. Então, minha gente, essa é uma data que as famílias se reúnem para um almoço, para uma ceia, em família. Tomemos cuidado porque não há escrúpulo por aí. Sujeito te vende veneno mesmo, não está importando se você vai morrer não. Nós estamos vivendo numa sociedade desse da violência. Ela existe, meus amigos, em todos os setores. E a violência de contaminar uma pessoa através do alimento é como se fosse praticamente dando um tiro na pessoa. Às vezes até pior, porque a pessoa se contamina toda, adoece e morre. Então, a propalada, aguaceira, no frango, no camarão, no peixe, no leite e em tudo mais, é uma realidade no Brasil e nós temos que atentar para isso. Os maus elementos que fizeram isso, da empresa que fez, está aí até vendendo mais, como eu já disse em outra oportunidade. Não tiveram reprimenda nenhuma, não tiveram punição nenhuma praticamente. Um sujeito desse era para ter a prisão perpétua, porque ele está matando coletivamente as pessoas inocentes que estão pensando, que estão se alimentando, comprando alimento, estão comprando e se alimentando com veneno. É com veneno. E o Estado brasileiro tem que atentar para isso. Tem que ter uma fiscalização muito mais rigorosa. Muito mais rigorosa. Não é à toa que a Europa e a própria Ásia suspenderam importação de certos alimentos aqui no Brasil. Por quê? Porque lá o governo deles tem cuidado com o povo. Eles são efetivamente representantes do povo e eles cuidam do seu povo. Então eles suspendem para não correr o risco de contaminar e prejudicar a sua população. Por que que aqui no Brasil nós temos que consumir o produto que eles injetam lá? Eles vendem, quando o mercado está bom, eles estão vendendo caríssimo lá e aqui dentro. Agora, quando há um embargo, eles metem esses produtos todos nos açougues brasileiros e nós consumimos aqui. Quer dizer que nós somos a tábua de salvação deles e eles são os nossos algozes. E não tem reprimenda, não tem punição. Isso aí, há quanto tempo estão vendendo papelão por carne moída para nós? Quanto tempo? E não há uma fiscalização eficiente. E o povo adoecendo e morrendo sem saber do que. Até os médicos não sabem a causa de certas doenças aí. Mas é através de alimentos. Tem que ter uma fiscalização rigorosa e responsável. Meus amigos, olha, eu não tenho falado aqui outra coisa a não ser de interesse do Brasil. Pode fazer o levantamento das mídias que gravei, que vocês vão ver que eu cuido aqui semanalmente de assuntos de alto interesse do Brasil. Agora você veja se no Congresso Nacional, tem um deputado, ou um senador, ou um vereador, ou um deputado estadual que fira esses problemas. Não, porque esse pessoal detém o capital e financia campanhas. Ajuda em eleição. E é isso que interessa a grande maioria dos agentes políticos brasileiros. É isso que interessa. Há um acórdão
entre o poder político e o poder econômico. E os agentes públicos também. Contra, eu digo aqui, é contra a sociedade, contra o povo brasileiro. Porque querem tirar vantagem em tudo. Querem tirar vantagem em tudo e tiram. Porque a população ignara, a população inocente não tem como se defender. Não tem como se defender. E cai no laço, na armadilha que fazem para todos e cada um. Querem mesmo é ganhar o dinheiro, é tirar proveito das pessoas inocentes e de boa vontade. E a gente não cansa de dizer, olha, nós temos eleições gerais no Brasil. Então escolha bem, olhe bem o seu candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Veja bem, olha bem para escolher bem, porque se a gente joga o nosso voto fora, dando um voto para um banana, para um panaca que só quer tirar vantagem, nós é que pagamos, como estamos pagando agora com essa crise, que é a crise do Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que está em crise. Os outros estão crescendo, está tudo bem, tá, como diz o menino, está de boa. Os Estados Unidos, que teve uma crise há uns 2 anos atrás, está crescendo bem. A China está crescendo seus 7% ao ano. Os BRICS, o que cresce menos é o Brasil. E olha que o Brasil, há poucos anos atrás, tinha um PIB maior que o da China. Olha que vergonha para nós. A China hoje é a segunda economia do mundo porque teve dirigentes, pessoas responsáveis, líderes nacionais chineses que tocaram, que assumiram o desenvolvimento da China. E eu aqui destaco Deng Xiaoping. Deng Xiaoping foi um pequeno grande homem que transformou, teve a visão capitalista na economia que a China deveria seguir. Pecou porque não fez abertura política também, só econômica. Mas eu tenho um respeito enorme por Deng Xiaoping. Respeito enorme, reverencio, porque ele foi, como dizemos nós aqui no Brasil, uma mão na roda para a China. E o atual líder, Xi Jinping, também tem mostrado uma visão muito importante do mundo e da própria China. Por isso, se tornou já um grande líder chinês e mundial. Então, meus parabéns para eles lá. Mas aqui no Brasil é muito difícil você encontrar uma personalidade voltada para o bem republicano do Brasil. Quando encontramos um Leonel Brizola, cuidam de fazer uma oposição ferrenha contra ele, como foi feita. Brizola deveria ter sido presidente da República pelo menos umas 2 vezes. O Brasil seria outro, a educação seria outra. E ele não era comunista, ele era um socialista light, vamos dizer assim, né? Mas não permitiram que Leonel Brizola desabrochasse em território nacional, como seria justo e necessário, porque poucos como ele tinham um sentimento nacional, eram nacionalistas e queriam o bem do Brasil. E você vê aí, são as cadeias públicas cheias de falsos homens públicos que roubaram, que colocaram o Brasil nessa situação que nós nos encontramos. Uma crise que, apesar da lenta recuperação que estamos tendo, minha gente, nós vamos
Nós vamos sair dessa crise daqui a algumas décadas. Isso não é coisa para hoje, não. Não é de um dia para o outro que vamos resolver. Como eu já disse em outra mídia, a descida é mais fácil que a subida. Para você recuperar 14 milhões e tantos de emprego, é muito difícil. Se o Brasil recuperar aí por ano uns 100 mil, 200, uns 100 mil a 150 mil a 200 mil empregos, é muito. Isso se tiver tendo uma administração muito boa. Se não, haverá déficit de emprego. Meus amigos, então estaremos... eu estou mudando aqui de assunto, mas me perdoem. A minha intenção aqui é de falar sobre a fraude em alimentos, principalmente agora na Semana Santa. Que o olho dos varejistas e até dos atacadistas, dos profissionais desse produto, que vendem esse produto, crescem para tirar o máximo possível, no menor tempo possível, de todos e cada um de nós. Então abrimos os olhos e verificamos que esse mal existe e perdurará se nós aceitarmos pacificamente, como a gente vem aceitando ao longo das décadas. No mais, meus amigos, eu desejo uma boa Semana Santa para todos, uma boa Páscoa. Que o Senhor Jesus se alegre com aqueles pelos quais Ele deu a vida para salvar. E não se entristeça com a violência que anda tomando conta do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Então, boa Páscoa para todos. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém.